Irmãos, quarta-feira passada falamos sobre que a religiosidade impede o nosso crescimento espiritual, ok? E hoje eu queria falar sobre a religiosidade que vem através da alma, não é? É interessante, irmãos, porque o que é isso? A religiosidade almática é quando os sentimentos falam mais altos, ok? É quando você confunde ser espiritual com sentimentos. Então, você pode usar esse sentimento de uma forma agressiva ou de uma forma melancólica. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós usamos a palavra, nós nos agarramos a alguma coisa na palavra para embasar aquilo que estamos sentindo. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque quando Estevão começou a falar, chegou um momento, diz a palavra, que aqueles fariseus sentiram tanto a sua alma, a religiosidade foi tão forte, que eles rangiam os dentes. Essa questão da alma é um negócio tão profundo, que a maioria dos crentes, por não ter discernimento, confunde até com possessão demoníaca, sabia? Às vezes a pessoa, ela está gritando, berrando, não é nada de demônio, é alma, é sentimento. Então nós devemos tomar cuidado, porque o sentimento não pode falar mais alto. O que tem que falar alto é o Espírito de Deus ao nosso espírito, ok? Então nós já precisamos tomar cuidado, porque a palavra é tão perfeita, que a falta de domínio próprio destrói o homem, mas aí o Senhor vem e nos dá o dom, não é? Nos dá domínio próprio, o fruto do Espírito. Eu tenho uma palavra que eu acho que eu já ministrei para os líderes, que fala que a falta de domínio próprio sempre nos leva à morte, hoje morte espiritual. Mas tudo isso vem da alma, e nós não devemos ser almáticos, irmãos. Sabe por quê? Primeiro, abre aí em Romanos 8, verso 13. Nós temos uma mania de dizer assim: eu estou sentindo, eu estou sentindo no meu coração. Cuidado com essas coisas, irmãos. Toma muito cuidado. Normalmente, uma pessoa, quando ela é espiritual, as pessoas, por falta de discernimento, sempre diz que essa pessoa é fria, que essa pessoa não tem o Espírito Santo. Porque nós atrelamos a ideia do mover do Espírito ao barulho. Quanto mais barulho, mais poder. Quem disse isso? Diz o ditado que carroça vazia é que faz barulho. Então nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque nós associamos isso. Isso tudo é alma. Existe uma coisa chamada hipnose coletiva. O que é isso? É aquilo que a gente ensina no discipulado, né? Se eu começar a falar de piolho e fazer assim, o que vai acontecer? Daqui a pouco está todo mundo coçando a cabeça. Então você imagina num lugar com 500 pessoas, e a pessoa começa a falar de algo, no mínimo umas 50 entrarão naquilo. E é interessante que se um grita, o outro começa a gritar. Se um cai, diz que é no espírito, o outro também cai. Tudo alma. A pessoa levanta e nada mudou. Porque isso nós chamamos de hipnose coletiva. Então nós precisamos tomar cuidado, porque sentimentos, primeiro, podem me afastar de Deus. Primeira coisa, cuidado. Porque quando nós nos frustramos, normalmente nós nos desviamos. Romanos 8, verso 13, abre aí comigo.
Então nós vamos ver aqui algumas coisas. Você vê que na alma não tem nada de que presta, irmãos. A alma não é o que te mantém de pé. O que te mantém de pé é um espírito fortalecido em Deus. Romanos 8, verso 13, lê comigo aí. Lê o 12, amém? Vamos ler do 12. Diz assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a primeira coisa, irmão, sentimento, alma, carne aqui, coração, como você queira chamar, está falando dos seus sentimentos. Agora não confunda, Deus te criou com sentimentos, amém? Só que isso não é desculpa para você se esconder atrás da religião. Então quando você está bravo, ai, me perdoa, irmão, é porque eu dei vazão para a carne. Você deu vazão porque você quis. Quando acontece algo ruim, deve ser algum espírito maligno que tomou conta. Mentira, é você, é sua alma. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, irmãos. Se você pegar esse capítulo aqui, e lá do verso 1, e olhando, lendo, você verá que condena aqui tudo que é da carne. Não é? O verso 3 diz: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana, amém? Ou dos nossos sentimentos. Por isso Deus o fez com que a lei incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício. Se você continuar lendo, o verso 4 diz que agora não seguimos mais nossa natureza humana. O verso 5 diz que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Se você continuar lendo, vai ser assim o capítulo inteiro. Então a primeira coisa, irmãos, toma cuidado, porque nós confundimos alma com espírito. Não é porque você está sentindo alguma coisa que é o Espírito de Deus que está falando. Você passa um dia com um monte de problemas. A sua tendência é sentir esses problemas. Então você acaba dando vazão para aquilo. Pessoas, às vezes, querem usar a palavra como uma arma de ataque, né? Ataque à vida dos outros, não aos demônios. Então ela fala o que ela quer, pura alma. O problema é que todas as vezes, se você ler esse capítulo inteiro, todas as vezes que você dá vazão à natureza humana, você não tem conexão com o Espírito Santo. E a maioria de nós cristãos deixamos a alma falar mais alto e depois damos uma roupagem de coisa espiritual. Você está com raiva de alguém, aí você sonha com que você tá lutando contra um demônio. Mentira, aquilo é a tua alma dizendo que a sua vontade era de matar aquela pessoa. Mas você dá uma de espiritual. Você dorme pensando nas dívidas e sonha ficando rico. Não, Deus me deu uma visão, vou ficar... Mentira, a sua alma, o seu sentimento fez aquilo. Aí aquilo não acontece, você começa, mas será que foi Deus? Não, não foi Deus. Se Deus te mostrar uma coisa, pode ter certeza, ocorrerá. Então nós somos muito almáticos. Aqueles homens da época de Cristo, aqueles fariseus, né, os mestres da lei, observam, em nome da religião, aqueles homens, eles eram agressivos. Eles planejavam a morte das pessoas. Eles apedrejavam outras. Tudo alma. Mas eles não falavam alma, eles falavam isso em nome de Deus. Porque você está indo contra a lei de Moisés. Cuidado quando você usa a Bíblia para atacar as pessoas.
e dizendo que é o Espírito Santo que está falando. Isso é alma. Uma hora, essas coisas não se autossustentarão e você acaba se afastando de Deus. Outra coisa, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito, não é com a nossa alma. O Deus não fala com a minha alma, ele fala com o meu espírito. E isso é muito claro. João 4, 24, diz que Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora olha aí Romanos 8, o capítulo que nós estamos, verso 15. Lê comigo aí. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito. Confirma quem, irmãos? A nosso Espírito. Poderia também ser o Espírito testemunha com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, irmãos, aí eu estou sentindo que Deus está falando comigo, cuidado. Toma cuidado. Você precisa ter muito discernimento para saber se é Deus falando ao seu espírito ou é um inimigo falando na sua alma, alimentando aquilo que você já deseja fazer. Toma cuidado. Aí eu estou sentindo, você não está sentindo nada. O Espírito de Deus, ele fala com o nosso espírito. Foi essa conexão que foi cortada lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Quando Deus diz, Adão, onde você está? É óbvio que Deus sabia onde Adão estava. Deus estava dizendo, Adão, o que aconteceu? Eu não sinto mais o seu espírito. Houve uma ruptura. Então nós devemos tomar cuidado, porque às vezes é a nossa alma gritando, a nossa alma é uma janela, uma porta para entidades malignas entrarem, porque ele disse, Caim, por que decaiu o teu semblante? Ou seja, por que você está triste? O pecado está à porta, mas você deve dominá-lo. Então, irmãos, não há desculpa quando você perde o seu controle emocional. Não há desculpa diante de Deus. Ou você se arrepende, ou nada dará certo na sua vida. Primeiro que pecado não se justifica. Lembra? Pecado é arrependimento. Eu me arrependo, eu não justifico o pecado. Quem justifica é o sangue de Jesus. Então nós devemos tomar cuidado, porque muitos de nós, irmãos, muitos de nós, nos dias atuais, os crentes de hoje, estão sentindo muita coisa. Deus está falando muito. Engraçado que você presta atenção e você não sente nada de Deus naquilo que está se falando. Irmãos, toma cuidado com sentimentos, toma cuidado com engano. Esses falsos profetas da atualidade, eles têm muita técnica de te induzir a uma tristeza, de te induzir a um choro. Eles têm muitas técnicas, até mesmo internet, que alguém vasculha a sua vida, isso tudo é real. Só que, talvez a própria pessoa não tenha ideia que as entidades já estão dominando a sua alma. Se hoje, nós irmãos, nós cristãos, somos enganados, acreditamos em alguém, só porque a pessoa traz uma revelação, uma profecia, ou acontece uma cura, nós já autoproclamamos essa pessoa como de Deus. Imagine quando vier o filho da perdição. Irmão, se nós não temos discernimento, para não nos deixarmos os sentimentos falarem mais altos, e nós analisarmos o que está acontecendo, imagine quando a palavra diz no Apocalipse, que ele terá poder, ele fará milagres. O filho da perdição, a besta, o falso profeta,
Eles farão milagres, eles farão prodígios. Diz que espíritos como em forma de rã seriam soltos. E esses espíritos fariam muitas curas. Se nós hoje somos enganados, até brigamos, porque olhamos alguém trazer uma revelação, toma cuidado. Pode estar acontecendo o que for, você tem que pedir ao Espírito Santo que testifique ao seu espírito. Agora, cuidado com o ser religioso, né? Porque é assim, porque você lembra, porque você não concorda, porque você acha que aquilo não é de Deus, segundo o seu padrão de religião, o seu padrão de crente, você já diz que é do diabo. Cuidado, por quê? Porque blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao demônio aquilo que Deus está fazendo e não tem perdão. Agora pare e pensa quantos cristãos já estão condenados e não sabem. Porque existem 3 pecados que não têm perdão na Bíblia. Não tem, irmãos, não tem. Blasfêmia contra o Espírito Santo, perdão, porque se eu não perdoo, eu não serei perdoado, então eu estou pecando um pecado de morte e apostasia. Quando Hebreus fala, Hebreus 6, se não me falha a memória, fala que alguns que experimentaram da fé, que fizeram milagres, enfim, eram cheios de Deus e se apostataram, são irreconciliáveis com Deus. Então, cuidado, porque esse é o perigo da alma. Como religioso, nós somos assim. Se algo está acontecendo e não se encaixa no meu molde de Deus, como eu entendo que as coisas de Deus devem ser, eu automaticamente sou levado pela minha alma a dizer: essas coisas não vêm de Deus, isso é coisa da carne ou do demônio. Por isso que você tem que buscar o discernimento. Se você não compreendeu, se Deus não falou nada para você, fique quieto, não abra a sua boca, porque de repente você está chamando de impuro aquilo que Deus purificou. Toma cuidado. Então, irmãos, primeiro, os sentimentos podem me afastar de Deus. Segundo, o Espírito de Deus certifica com o meu espírito e não com a minha alma. A minha alma, irmãos, é um paraíso para sentimentos e para entidades malignas. Satanás, ele entra na sua alma, ele não entra no seu espírito. O seu espírito pertence a Deus. Então toma cuidado. Terceiro, porque a ganância e a avareza nascem na alma. A ganância, a avareza não vem de Deus, ela nasce na alma, nos sentimentos, na vontade. Lucas 12, 18, vai lá comigo. Lucas 12, 18. Então nós devemos tomar cuidado, irmãos. O Otmani, ele costumava dizer que uma pessoa que está almática, né? É assim, emocionada, a alma tem o poder de fazer você criar um império. Tem gente que cria um império só para provar para o outro que ele é capaz. Ele vai estudar, quer provar, não é porque ele quer aquilo, ele só quer mostrar que ele consegue. Nós devemos tomar cuidado. E esse tipo de sentimento está dentro da ganância e da avareza. Lucas 12, 18 diz assim: por fim, disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores, assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, ou direi à minha alma: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se.
Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Primeira coisa, irmãos, Deus não condena ninguém de ser rico, amém? Presta atenção no que você leu. É loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Ou seja, tudo que você faz em nome de Deus, ou até mesmo você vem à igreja porque você quer algo de Deus, mas você não é rico com Ele, você não tem intimidade com Ele. E essa passagem, quando você lê a partir do verso 13, é interessante. Jesus é interrompido por alguém que estava com um problema de herança com o outro. Ele interrompe a pregação de Jesus. Porque quando a ganância e a avareza entram, irmãos, está na nossa alma, está enraizada, nós não conseguimos ouvir mais nada e nem ninguém. Nós já colocamos um alvo, e esse alvo não é Cristo. Nós até falamos em nome de Cristo, mas não é Cristo. Esse alvo é uma satisfação pessoal. É algo que alimenta a sua ganância, que alimenta a sua alma, os seus sentimentos. E aí Jesus diz nessa passagem que não se mede a prosperidade de um homem baseado nos bens que ele possui nessa terra. Então nós devemos tomar cuidado, porque a religião faz isso. O que você vê de pessoas hoje, isso sempre aconteceu, irmãos, de querer comprar Deus, acaba caindo naquelas conversas de dá isso que Deus vai te dar aquilo. Aí você só culpa a igreja, né? Só culpa o pastor que faz. E a pessoa que decidiu fazer, ela também não é culpada? O que tinha na alma dela? Aquele lugar só alimentou aquilo que ela já tinha na alma dela, só colocou combustível. A pessoa é gananciosa. E é em nome da religião. Porque eu sou servo de Deus, porque eu tenho que comer o melhor dessa terra. Porque eu fui chamado para ser cabeça e não cauda, e assim nós caminhamos. E tudo isso é ganância, tudo isso é avareza, irmãos. E tudo isso nasce na alma. E aí você pega uma pessoa dessa, e aí ela ainda tem coragem de dizer assim: não, eu estou sentindo que Deus está falando. Irmãos, Deus não fala na alma. Entenda, não é que Ele não pode falar, Ele pode qualquer coisa, amém? Ele é Deus. Mas a palavra diz que Ele fala com o nosso espírito. Deus é ilimitado. Só que o único lugar que você realmente tem certeza que a voz vem de Deus é quando você sente no seu espírito. Ai, pastor, mas como é que eu sei que é meu espírito, como eu sei que é minha alma? Aí só você buscando em Deus, irmãos. Não tem passe de mágica. Aí só você primeiro, buscando conhecer a palavra. Porque qualquer voz que você ouvir, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não vem de Deus. Está escrito, não está? Se vier um anjo de luz falando um evangelho que não é o que está escrito, o amaldiçoe. Agora, irmãos, já tem pastores que estão recebendo o espírito dos mortos. Eu não sei onde nós vamos parar, irmãos. Porque já virou mesa branca, Allan Kardec. A coisa está feia. Então nós devemos tomar cuidado, porque o espírito da Grécia e de Roma, ele é muito presente. Condenamos a Idade Média, quando a Igreja Católica vendia indulgência. Então, te dava um pedacinho do osso de São Bartolomeu e você dava todo o dinheiro para eles. Te dava não sei quem um pedacinho da madeira que foi a cruz que crucificou Cristo. Aí você pega, hoje a Igreja Católica não faz mais isso, mas a Igreja Evangélica faz.
Então nós devemos tomar cuidado, porque tudo isso é em prol do quê? Dinheiro, fama, ganância, avareza. Não, porque Deus me deu uma direção. E aí coloca lá algo e todo mundo tem que, para pregar aquilo, tem que pagar. Isso é indulgência, irmãos. Nós somos salvos pela graça. E você sabe o que acontece? Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes, não é que aquela igreja, aquele irmão, aquele pastor está agindo de má fé. É que existe um problema, irmãos. A nossa alma, ela é tendenciosa a repetir aquilo que deu certo. Como assim? Quando você lê a história de Saul, você vê Deus falando para Samuel, que vinha lá um homem, lá não sei da onde, procurando a jumenta do seu pai, tal. Esse homem era gigante, bonitão. Ele era tão diferente que os outros israelitas batiam no ombro dele. Samuel viu o cara, realmente, forte, bonitão, de boa família, ungiu. Quando Deus recusa Saul e manda Samuel ir na casa de Jessé, o que foi que Samuel queria fazer? Ungir outro bonitão. Davi não se enquadrava no perfil. Ou seja, isso é alma. Aí Deus fala: Samuel, eu não vejo como você vê. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Olha que coisa de maluco. Os sentimentos que afloravam em Davi era de um homem bravo, guerreiro, independente da sua estatura. Então, cuidado, porque isso também é alma. Porque você uma vez orou e Deus te fez prosperar, agora você acha que você pode fazer daquilo uma reza e toda semana Deus fará você prosperar com aquela reza. Isso é ganância, isso é avareza. Você vai se tornando um religioso e não percebe. As coisas de Deus dificilmente se repetem, irmãos. Por isso que falamos assim: olha, não falta no culto, porque um culto nunca é igual ao outro. Quando um culto começa a ser igual ao outro, tem alguma coisa errada. Não há mais espírito, só há sentimento. Toma cuidado. As coisas de Deus normalmente não se repetem. Você olha na Bíblia, normalmente os atos proféticos da Bíblia, eles não se repetiam. Era único, era exclusivo. Então nós devemos tomar cuidado, porque quando falamos de ganância e avareza, nós só lembramos de dinheiro, mas também você pode trazer nesse contexto aquilo que alimenta os teus sentimentos, aquilo que você fez uma vez e deu certo, e agora você acha que você tem que fazer todo dia. Como é que o cara fica viciado em jogatina, irmãos? Ele joga, aí um dia ele ganha. Pronto. Ele acha agora que ele vai ganhar todo dia, então ele continua gastando tudo que ele tem, dizendo: mas dessa vez eu vou conseguir. Você fica repetindo algo que não vai dar certo. Então toma cuidado, porque a ganância e a avareza nascem no sentimento, nascem na alma do homem. E todos nós somos tendenciosos, irmãos. Por mais, é interessante, não é? Você diz para alguém assim numa empresa: olha, eu acho que se você vai ser promovido. Aí a pessoa: não ligo para isso não. Tudo mentira. Você está doido para ser promovido e ganhar mais dinheiro. E na hora que você foi promovido, às vezes você até se esquece daqueles que ralavam com você e faz de conta que nem os conhece. Na igreja é a mesma coisa, ninguém liga para nada. Tira aquilo que a pessoa faz para você ver, se ela não liga. Isso é ganância, isso é avareza. Por isso que nós não entendemos, irmãos, o nível da intimidade de Jó. Tem coisas, irmãos, que realmente é só pela fé, porque Jó parece que não era desse mundo. Jó, toda a tua criação foi morta, os ladrões levaram. Jó, agora a casa caiu. Jó, mataram todos os teus filhos. A palavra diz que Jó caiu de joelhos e disse: Deus deu, Deus levou. Nada era meu. Na verdade, no original,
Não é que ele dobrou o joelho, ele foi uma pancada tão grande às notícias, que o seu corpo, sabe quando você recebe uma notícia ruim que você vai desmaiar? Foi isso que aconteceu com Jó. Mas mesmo assim, no seu sentimento, em todo desespero, ele disse, em outras palavras, ele disse o quê? Nada é meu. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então nós precisamos entender que para você saber que se você não é ganancioso, é só você prestar atenção quando alguém te tira algo que você acha que é seu. Ou a possibilidade de perder alguma coisa. Aí você vai descobrir qual é o nível da sua ganância e da sua avareza. E ainda você vai usar a Bíblia, porque o religioso é assim, não, eu não aceito isso, porque eu sou servo de Deus, eu sou dizimista fiel. Aí Jesus disse assim, ó, se o cara te tomar a capa, dê também a túnica, e agora? Você quer ser mais crente que Jesus? Então nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque nós sempre usaremos alguma coisa bíblica para justificar a avareza que existe em nossa alma. Ah, eu não tenho nada, tudo que eu tenho é de Deus. Aí o cara vai te assaltar, você reage por causa do celular, toma um tiro e morre. Você disse que não tinha nada, tudo que você tinha é de Deus. Então nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque nós vamos nos tornando religiosos, almáticos e nem sequer percebemos. Outra coisa, vai lá em Tiago 3,13. Entenda uma coisa, Satanás habita na alma do homem. Deus habita no espírito, Satanás habita na alma. Tiago 3. Tiago, cadê você, Tiago? Fica depois de Hebreus, viu, irmãos? Tiago 3, verso 13. Diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga, ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Então, irmãos, quem habita na alma é Satanás. Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigilantes, sejam equilibrados nos seus sentimentos, sejam vigilantes, porque Satanás anda ao nosso derredor 24 horas. Agora, olha como é uma linha muito fina entre o Espírito falar com você e Satanás entrar na sua alma. Olha como a linha é muito fina. Jesus pergunta: o que falam de mim? Ah, uns dizem que o Senhor é o Elias, o outro que o Senhor é não sei quem, que o Senhor é um profeta. E vocês? Aí Pedrão disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, Pedro. Não foi carne nem sangue, ou seja, não foi sentimento que te revelaste isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Só que Pedrão, religioso, cheio de si, um pouco depois, estava questionando Cristo, e aí Cristo disse o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Você não entende as coisas do meu Pai. Para trás de mim. Sai fora. Ou seja, por que às vezes, irmãos, nós temos dificuldade de compreender como é que pode? Aquela pessoa foi usada por Deus e ela foi pega em adultério. Como é que pode isso? Pode. É isso que a gente não quer entender no nosso senso religioso de justiça própria. Porque a conexão de Deus com o nosso espírito é uma. A conexão com a nossa alma é outra. Se o meu espírito, se Deus quiser falar com alguém através de mim, Ele vai falar no meu espírito.
Mas isso não anula aquilo que está na minha alma. Como é que pode? Essa pessoa diz que é usada por Deus, e você viu, foram orar por ela e ela caiu endemoniada. Como é que pode? O cara deitar com a prostituta, encher a cara de cachaça e carregar o portão nas costas, o espírito nele? Pode. É que em nosso senso de religiosidade, irmãos, os nossos sentimentos, eles já colocaram um molde de como Deus pode falar e de quem Deus pode usar. Engano nosso. Por isso que você tem que ter discernimento, não adorar a homens, você tem que dar toda a glória a Deus, porque quando Deus quer fazer, Ele usa quem Ele quiser. Agora, a nossa alma é um poço de sentimentos diabólicos. O que é que nós vemos aqui em Tiago? Isso é terreno animal e diabólico. Então, por isso que você tem que ter o discernimento em Deus, para entender o que está acontecendo. Porque Deus pode falar. Lembra que eu falei aqui, eu acho que no domingo, Balaão nunca errou uma profecia e era um falso profeta. Porque a alma de Balaão era uma alma gananciosa, avarenta. Por isso, nós devemos tomar cuidado, porque senão, sabe o que a nossa alma diz para a gente? Está vendo? Não está nada errado o que você está fazendo, viu? Deus te usou. A nossa alma fala isso para a gente, irmãos. A nossa alma fala isso para a gente. Porque se realmente Deus não aprovasse o que você está fazendo, e é mansa, é uma voz gostosa que a gente ouve, irmãos, no coração. Se realmente Deus não aprovasse o que você está fazendo, você acha que Ele ia estar te usando? Olha aí o que aconteceu. Cuidado, irmãos, porque muitos dirão: eu não curei em teu nome, eu não expulsei demônios, afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós devemos tomar cuidado, porque quem habita na alma, entenda, não é que todo mundo está com demônio na alma não, viu, irmãos? Estou falando, quem habita na alma é Satanás. Então, os seus sentimentos malignos, ruins, Satanás vai alimentar isso. E se você não tomar cuidado, você abre portas para demônios entrarem na sua vida. Aí, é por isso que às vezes outros têm dificuldade de entender. Como é que pode? O irmão é crente, batizado e caiu endemoniado. Pode. Por quê? Porque os demônios estão na alma, não está no espírito dele. O espírito dele agora tem conexão com Deus. E é justamente por causa disso que começa uma guerra entre a carne e o espírito. E o espírito começará a expulsar aqueles invasores, como diz nos dias de hoje, né? Os grileiros, como é que fala quando você invade uma terra que não é sua? Os poceiros. Então agora o Espírito Santo, você começa a alimentar ele, e ele começa a dizer para o seu espírito, para empurrar esses poceiros para fora, porque aquela terra não pertence a eles. E é nessa guerra que há manifestação maligna. Mas a nossa religiosidade, os nossos sentimentos dizem o que, olha, não vai lá na frente não, o que vão pensar de você? Porque o seu orgulho nessa hora, esse sentimento maligno fala mais alto. E aí você convive com dores terríveis na sua alma, que te sufocam no calar da noite. E o Espírito Santo está lá dizendo para o seu espírito: manda esses negócios embora. Tira isso da sua vida. Então nós devemos tomar cuidado, irmãos. Porque haverá uma guerra pela nossa alma. Satanás não pode ter o seu espírito, mas ele pode ter a sua alma e levar ela para o inferno. Porque a alma é a vestimenta do espírito. Aí é que está. Então, como ele não pode tocar naquela fagulha que Deus colocou em você, ele toca na alma, porque se ele dominar a sua alma, ele domina o seu espírito. O seu espírito, aí nós entramos num troço que alguns chamam de loucura, espíritos aprisionados. Tem muito crente que o espírito dele é aprisionado nas trevas.
Ele cresce, ele envelhece, mas ele não prospera, ele não sente o poder de Deus, ele é frustrado porque todo mundo faz, mas por que só eu que não sinto nada? E corre para aqui, corre para ali, vai na igreja A, na igreja B, na igreja C e nada dá certo. Porque espiritualmente ele está aprisionado. Ele deu tanta legalidade aos seus sentimentos, que abriu portas para que o inimigo entrasse e aprisionasse o espírito dele. O que é isso? Ao invés do espírito fazer assim na sua alma, a sua alma está fazendo assim no seu espírito. A sua alma está maior que o seu espírito. Ela aprisionou. Por isso que, quando você lida com essas coisas, irmãos, às vezes você não pode orar e expulsar. Porque se você expulsar aquilo, aquilo volta. Você tem que pedir a Deus em nome de Jesus que amarre aqueles demônios, para que o espírito daquela pessoa possa respirar, e aí ela possa dizer pelo espírito: eu não quero mais essa vida para mim. Aí os demônios sairão. Então toma cuidado, porque a nossa alma, os nossos sentimentos, eles é um poço de lama, que Satanás, como um porco, gosta de ficar se lameando. Toma cuidado. Muitas vezes, talvez você já disse não, porque eu estou sentindo que Deus está falando isso, porque depois você, por orgulho, nunca vai admitir. Mas você descobre que nada daquilo era de Deus. Nada daquilo. Ah, porque eu não concordo, porque isso, porque aquilo. Nada de Deus. Como pode? Se ele realmente fosse um profeta, ele saberia quem é que está enxugando os pés dele, uma pecadora. Irmãos, quantas vezes nós julgamos as pessoas? A nossa alma grita mais alto porque nós colocamos um padrão de moralidade que não é o padrão bíblico. O padrão bíblico de moralidade é: tira a trave do teu olho para falar do cisco do olho do teu irmão. Esse é o padrão de moralidade bíblica, irmãos. Olha, Jesus, ela foi pega em adultério. Quem dentre vós não pecou, atire a primeira pedra. Irmão, você sabe o que é que eu entendo ali? Isso é eu, amém? O que eu entendo ali? Que Jesus estava dizendo: quem de vocês aí não já cometeu um adultériozinho escondido, hein? Para querer apedrejar ela. Porque foi algo tão forte que eles se desarmaram. E eu vou te dizer por que eu entendo assim. Porque quando eu trabalhava na Telefônica, quando você está na rua, peão é um bicho terrível, irmãos. Às vezes você tinha que dar uns pelezinhos, uns gatos, para sair fora do BO, como a gente diz. E aí você é promovido. E aí o cara vai e faz, você chama a atenção dele. Aí um dia eu falei com um, ele disse assim: Marquinho, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Eu fiquei desconcertado. Eu falei: não vem com essa conversa aqui não. Você fez errado, o fiscal te pegou e eu não tenho o que fazer. Por isso que eu falo para você, quando Jesus disse aquilo, eu tenho certeza que ali cutucou a ferida de muito homem que estava ali. Muito homem. Então, irmãos, toma cuidado. É interessante, quando você lê 1 Coríntios 7, 39 e 40, Paulo fala sobre a mulher viúva, que se o homem morreu, né, a mulher ali ou o irmão, se ficou viúvo, pode casar novamente, desde que seja com alguém do Senhor, ou seja, com outro crente, com outro cristão. E é interessante que o verso 40, ele diz assim: isso eu, Paulo, o aconselho, mas sinto que esse conselho vem do Espírito Santo. O que é isso, irmãos? Paulo está dizendo: segundo o meu parecer, segundo a minha opinião, é melhor que a viúva não case novamente. Ele disse: mas se não consegue, case novamente. O meu conselho é: fique viúva, não case de novo. Mas isso era o parecer de Paulo. O que nós fazemos com os nossos sentimentos? A nossa religiosidade. Nós pegamos algo e queremos impor sobre as pessoas como a única forma verdadeira que
é possível alcançar a misericórdia de Deus. E nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque você sabe que às vezes nós lemos a Bíblia e não vem um temor, e isso é perigoso. Jesus disse assim: ai daquele que fizer um pequenino tropeçar. Isso está falando de testemunho de vida, atitudes, enfim. É melhor que ele amarre uma pedra de moinho no seu pescoço e se lance no mar, ou seja, que ele se mate. Quem disse isso foi Jesus, amém? Agora, pare e pensa assim: quantos de nós cristãos já não matamos alguém na fé? Por causa de sentimento, de fúria, de ódio, vingança, inveja. Tiago disse o que nós lemos? Onde há inveja, todo tipo de ambição egoísta. Porque entenda, ambição egoísta, porque você ser ambicioso no bom sentido não é ruim. Olha, eu tenho uma ambição na vida, eu vou estudar porque eu quero ser o melhor nessa área. Isso não é ruim. Agora, o egoísta é, se eu tiver que matar alguém, eu vou matar, mas que eu vou chegar lá, eu vou. Agora, pare e pense, irmãos. Quantos de nós cristãos não já matamos alguém na fé? Não já, como diz alguns pregadores, né? Matadores de profetas, matadores de sonhos. Alguém está começando a fazer algo e você vai lá e dá uma piada, uma cacetada, a pessoa desanima e não quer mais. Você já parou para pensar, irmãos? Como nós podemos sofrer? Porque tudo isso é alma. De repente, não era a minha intenção, não era a sua intenção, mas eu não estava bem aquele dia. Então, o primeiro que atravessou o meu caminho, pagou o pato. Só que a alma fica gritando. Então, nós devemos tomar cuidado, irmãos. Paulo está dizendo para nós o quê? Não use a palavra de Deus para se justificar. Seja justificado por ela. Não julgue as pessoas baseando-se nos seus sentimentos. Limite-se a falar a verdade, a palavra de Deus. Cuidado, irmãos. Nós queremos julgar as pessoas baseado em nossos sentimentos. Nós queremos fazer um molde, não. O molde é Cristo. Entenda, não estou dizendo para você ser conivente com o erro de ninguém. Eu estou dizendo para você tomar cuidado, porque às vezes você, numa piada, você num momento de raiva, você atropela alguém, você não sabe ter um equilíbrio, um domínio próprio, para fazer com que a coisa se resolva, e você mata a pessoa. Olha que coisa interessante, a gente tem que tomar cuidado, porque os sentimentos podem me levar à morte, ou levar alguém a morrer, sabia? 1 Samuel, capítulo 6, anotem aí, você que anota. 1 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1, fala da arca de Deus, quando foi levada pelos filisteus. E ali foi levada para o templo dos filisteus, e lá ficou por muito tempo, por algum tempo. Só que Deus começou a agir, e muita gente começou a morrer e ficar doente, até que eles devolveram a arca de Deus para Israel. Em contrapartida, 2 Samuel, capítulo 6, verso 5, porque é fácil falar do pecador, né? É fácil falar do filisteu que adorava outros deuses. É fácil a gente falar das outras religiões, não é? Só que 2 Samuel, capítulo 6, vai lá comigo, verso 5. Olha que coisa, irmãos, para você entender que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. 2 Samuel, capítulo 6, verso 5. Diz assim: Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos.
Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Irmãos, a arca de Deus representa para nós o quê? A presença de Deus, o poder de Deus, amém? E a arca de Deus é o poder de Deus e não é um troféu. Os filisteus estavam com a sua alma cheia de orgulho, porque capturaram a arca de Deus, ou seja, aprisionaram Deus. Em contrapartida, não é? Para eles aquilo era um troféu. Davi, imbuído do mesmo sentimento, estava orgulhoso, porque tinha se tornado rei de Israel, porque tinha unido todas as tribos, agora ele era o Todo-Poderoso, não é? E o que ele fez? Quis levar a arca de qualquer jeito, levando um dos seus homens à morte. Olha o que é a alma, irmãos. Um quis fazer da arca um troféu, o outro não procurou saber como, e ele sabia, porque Davi era um estudioso, vamos pôr assim, da Torá. Davi era um salmista, Davi era profeta, Davi era rei, Davi era um homem de Deus. Mas ele quis fazer porque ele estava orgulhoso. Não, vamos trazer a arca para Israel, para Jerusalém, por orgulho e vaidade. Ele não fez aquilo como deveria ser feito, e por causa disso, Deus fere de morte Uzá. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque esse sentimento, o orgulho, essas coisas da alma podem me levar a morrer ou levar alguém a morrer. Nós devemos tomar cuidado, tomar muito cuidado com essas coisas, irmãos, porque tudo isso tem uma capa chamada religiosidade, porque afinal eu estou fazendo porque Deus me chamou para fazer. Cuidado. E por último, vai lá em Mateus 26. O nosso maior exemplo é Cristo, irmãos. E às vezes nós queremos justificar algumas coisas. A alma, irmãos, é um negócio tão intenso, os sentimentos, quando você deixa que ele seja tomado pelo ódio, por tudo que não presta, porque você acha que você foi passado para trás, porque você acha que te machucaram, enfim, que às vezes você explode, e é um negócio tão louco, que depois você fala com a pessoa, sabe o que ela diz para você? Imagina, eu não falei nada disso. Como você não falou? Falou, não falei. Se você não tiver gravado, a pessoa diz que é mentira, que ela não falou. Das duas, uma. Ou ela está mentindo porque ela não quer assumir o que ela falou, ou ela realmente não lembra. Não lembra. Porque eu já vi um testemunho, irmãos, de uma pessoa que tentou suicídio, e é interessante, né? Ela não morreu, ela pulou de um lugar e não morreu. Depois de muito tempo em coma, quando ela volta, ela diz assim: mas eu não me lembro de nada, eu estava bem. Eu só lembro que eu saí da minha casa para ir comprar alguma coisa. Ela não lembra como que ela fez aquilo. Então a gente não sabe o que está na alma da pessoa. A alma é uma coisa incrível, irmãos. A tua alma vamos dizer assim, ela é infinita. Porque como pode 3, 4, 5, 10 mil demônios habitar em uma alma, irmãos? Olha o tamanho da tua alma. Porque se Satanás habita na alma, então quando aquele gadareno estava lá possuído, e aqueles demônios disseram: nós somos legião porque somos muitos, e baseado na contagem romana, de 3 a 6 mil soldados uma legião, então todos aqueles demônios estavam onde? Na alma. Então a nossa alma, irmãos, é uma coisa meio que inexplicável, porque ela é a vestimenta do nosso espírito.
Então toma cuidado, zela bem dos teus sentimentos. Procura colocar teus sentimentos em ordem. Se há inveja, ganância, se há ódio, se há falta de perdão, se conserta com Deus, lança isso para fora. Porque essas coisas podem te destruir. Mateus 26, 38 diz assim: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Disse ele: fique aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, e se você continuar lendo, né? Ele continua falando. Olha que interessante, irmãos. O próprio Jesus estava tomado de uma angústia tão grande, porque ele sabia o que iria acontecer, que nós lemos o que aí, irmãos? Que ele disse o que? Que a minha alma, verso 38, ele diz o que? Que a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Ou seja, entre aspas, né, era uma angústia, algo tão terrível e triste, que é como se ele estivesse perdendo a vontade de viver. E aí você pode chamar do que você quiser, de depressão, sei lá do que você quiser. Mas qual é a receita de Cristo para nós? Ele não deixou que estas coisas fossem uma barreira entre ele e a vontade de Deus para ele. E aí ele diz o quê? Se possível, passa de mim, se não, que seja feita a tua vontade. Porque o problema, irmãos, não são os tempos ruins, não é a questão que você se deixou levar. Você pode dizer assim, é porque eu sou fraco, ou porque a carne é fraca. Você pode arrumar a desculpa que você quiser. Todo mundo passa por dias ruins, todo mundo passa por dias onde nos sentimos fracos, cansados, onde achamos que alguém nos traiu, onde fomos passados para trás, enfim, algo que realmente nos abala. A questão é o que fazer com isso. Essa é a questão, o que fazer com isso? Porque Jesus disse o quê? Minha alma está numa tristeza tão profunda a ponto de morrer. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Ou seja, Pai, se o Senhor não quer me curar agora, que seja feita a tua vontade. Porque existem coisas, irmãos, que não é que Deus não quer fazer, é que é um processo que você tem que passar. Se Jesus não passasse por esse processo, tudo o que ele fez teria sido em vão. Porque para ele viver o que Paulo escreve aos Filipenses, que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso o seu nome foi colocado acima de todo nome. Para ele chegar nesse nível novamente, porque lembra, ele é Deus, ele se esvaziou da sua glória. Para ele ter essa glória de novo, ele tinha que passar por isso. E para nos mostrar que nada, nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de angústia é desculpa para nós deixarmos de fazer aquilo que o Pai nos mandou fazer. E é interessante, irmãos, quanto mais você se fecha nos seus sentimentos, mais triste, mais problemático você se torna. Quanto mais você se lança e crê que Deus está fazendo algo, que Deus está honrando a parte dele, que diz que faria em sua vida, mais leve você se torna. E quando você nem perceber, lembra de Ana? Nem estava grávida, mas o seu semblante já estava alegre. Quando você nem perceber, você nem vai perceber, as pessoas dirão, meu, que mudança radical, hein? Nossa, fulano. Você nem percebe, é natural. O que não é natural é você passar a sua vida inteira querendo culpar alguém, querendo culpar Deus, querendo culpar o demônio, querendo culpar o pai, a mãe. Alguém é culpado pela sua derrota, é culpado pela sua melancolia, não. Porque em Cristo posso todas as coisas.
O que não dá é isso, irmãos. E é por isso que ficamos nos apegando a qualquer coisa. Então, quando alguém nos oferece algo dizendo que dará solução, agora eu estou feliz, agora eu encontrei o meu lugar. Cuidado com isso. Porque se você estiver num tratamento de Deus, onde quer que você for, aquele tratamento continua. E aí eu pergunto, como é que está a sua alma hoje? Do que ela está cheia? De amor, bondade, ou de amargura, dúvidas, não é? Tristeza, sentimento de derrota, sentimento de incapacidade. Por que eu não consigo? Como é que está a sua alma hoje? A de Jesus naquele momento estava terrível, porque ele estava na terra como homem, não como Deus. Então ele sentia tudo o que o homem sente. A diferença é que ele nos mostrou como homem, que se você se permanecer fiel à vontade do Pai na sua vida, é o Pai quem te levanta e quem te exalta. Então como é que está a tua alma hoje? Como é que vamos colocar assim, esse último ano que você passou, como é que está a tua alma? Porque enquanto ficarmos reclamando, choramingando, dizendo para alguém que comunga da mesma rebelião, da mesma tristeza que eu, porque não sei o que, nada vai mudar. Porque a palavra diz que Deus ouve e vem sarar a terra de um povo que se quebranta e se humilha e o busca de todo o coração. Então não adianta. Não deixa que a religiosidade deixe você envaidecido de orgulho, e aí ela diz assim para você, eu já tenho Jesus. Qualquer pessoa que você perguntar aí na rua, ele diz que tem Jesus. A pergunta é, Jesus tem você? Jesus tem a sua alma e o seu espírito? Pertencem a Ele? Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos se você